Oi, pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade ao nosso estudo da classe gramatical pronome, hoje nós iremos ver os pronomes possessivos e os pronomes demonstrativos, ok? Então, vamos lá. Aqui, pronomes possessivos. Os possessivos são aqueles pronomes que se referem às pessoas do discurso, indicando uma ideia de posse, né? Relacionada à pessoa do discurso. Eu emprestei meus livros e minhas gravuras. Eu, primeira pessoa. O nosso time está vencendo a partida. Lembra que a gente viu que os pronomes situam as pessoas do discurso? Primeira pessoa, quem fala. Segunda, com quem se fala. E a terceira, de quem se fala, ok? E os possessivos vão fazer referência a essas pessoas. Então, vamos lá para a tabelinha onde eu coloquei aqui para vocês todos os pronomes possessivos, né? O singular e no plural, né? Singular, um possuidor, e no plural, mais de um possuidor. Primeira, segunda, terceira pessoa do singular. Meu e minha, singular e plural. Meu, meus, minha, minhas. Teu, tua, teus, tuas, seus, suas. Nosso, nossa, nossos, vosso, vossa, vossos e vossas, seus, suas, seus e suas. Então, todos esses aqui vão ser os pronomes possessivos. E observem, ó, que eles sempre se relacionam com as pessoas do discurso. Eu, tu, ele, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoa do plural, ok? Então, vamos lá. Concordância dos pronomes possessivos, ok? Os pronomes possessivos concordam em gênero e número com a coisa possuída e com o possuidor. Eu vendi meus álbuns. Eu vendi minha casa. Ele vendeu nosso apartamento. Aqui, ele concorda com a primeira pessoa, né, meu, e também concorda com o objeto possuído, que no caso possuidor, que são os álbuns, né? Possuidor, desculpa, o possuidor eu e a coisa possuída, o objeto possuída, álbuns. Então ele vai fazer a concordância com esses dois elementos, ok? Quando o pronome possessivo determina mais de substantivo, ele deverá concordar com o substantivo mais próximo. Fiquei lendo meus livros e revistas. Aqui, meus está no masculino porque ele vai concordar com livros. Se eu invertesse, fiquei lendo minhas revistas e livros, ok? Ele vai sempre concordar com o mais próximo. Então, nesse caso, é só a gente olhar com atenção. Se o primeiro substantivo, o substantivo mais próximo do pronome for feminino, então o substantivo vai para o feminino. Se ele for masculino, vai para o masculino. Em muitos casos, a utilização da terceira pessoa, ou seja, seus, suas, seus e suas, pode deixar a frase ambígua. Então, para a gente evitar essa ambiguidade, a gente vai trocar, a gente vai substituir o pronome seu pela forma dele e as suas flexões. Dele, deles, dela e delas. A professora disse ao diretor que concordava com a nomeação dela. Então, esse dela aqui claramente se refere a quem? A professora. Se eu trocasse aqui esse dela pelo dele, então já mudaria o sentido da frase. A professora disse ao diretor que concordava com a nomeação do diretor e não com a nomeação dela, ok? Só para lembrar. Por quê? Porque muitas vezes a gente utiliza o pronome possessivo seu e caso do. A professora disse ao diretor que concordava com a sua nomeação. Como assim? Carlos disse que visitaria sua mãe. A mãe de quem? A mãe do locutor ou do interlocutor? A professora disse ao diretor que concordava com a nomeação dela, fica claro, dele também, mas se eu colocar o sua, vai gerar uma ambiguidade. Então, para a gente evitar essa ambiguidade, a gente troca o seu pela forma
dele e as suas flexões. Quando eu digo suas flexões, meu povo, eu tô falando as demais variações. Dele, dela, deles e delas, ok? Vamos lá. Emprego dos pronomes possessivos. São 1, 2, 3 regrinhas, ok? Então vamos lá. Primeira regra. Em geral, os pronomes possessivos devem vir antes de substantivos a que se refere. Isso não impede que eles venham depois. Por isso, aí em geral. Ou seja, geralmente, com maior recorrência. Minha casa fica num bairro afastado. Nossas amigas viajaram sem avisar. Opa! Então, nesse caso aqui, os pronomes possessivos, eles irão funcionar como pronomes adjetivos. Minha casa fica num bairro afastado. Nossas amigas viajaram sem avisar. Segunda regra, a palavra seu que antecede nome de pessoas não é pronome possessivo. Isso aí a gente sabe, né? Seu Antônio, seu José, ok? Nesse caso aí, ele apenas aí corrompeu, tomou a característica do pronome de tratamento senhor. Então, seu Humberto, o senhor poderia emprestar-me a furadeira? Nada de seu Humberto ser possessivo. É um pronome que é possessivo, mas vai funcionar como pronome de tratamento. Isso a gente sabe porque é um elemento gramatical da língua formal, né, da língua culta, que é bem recorrente na língua usual, ou seja, na língua coloquial, vamos dizer assim. Não se deve usar pronome possessivo antes de termos que indicam parte do corpo ou faculdades do juízo, quando estiverem na função de complemento da mesma pessoa gramatical do sujeito. Escovei os dentes. Nunca escovei os meus dentes. Você escovou os seus dentes. Perdi o juízo. Nunca perdi o meu juízo. Sempre perdi o juízo. Por quê? Porque é regra. E a regra diz que eu não posso utilizar o pronome possessivo antes de termos que indicam partes do corpo. Quebrei o braço. Nunca quebrei o meu braço. Foi referência a parte do seu corpo, você não vai utilizar de jeito nenhuma maneira o pronome possessivo, ok? E vamos agora aos pronomes demonstrativos. Ficou claro, né, pessoal? Aí essa parte dos possessivos se relacionam com a pessoa que fala, né? Ou seja, o locutor. Indicam sempre ideia de posse e vão concordar com o possuidor e com o objeto possuído. Concorda em número e pessoa com o possuidor e concorda em gênero com o objeto possuído. Minha aula. Esta é minha aula. Minha, porque é a primeira pessoa. Então, está na primeira pessoa. Mas aula está no feminino porque o substantivo aula é feminino, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá para os pronomes demonstrativos, que são aqueles pronomes que indicam a posição no ser, no tempo e no espaço. E vão se relacionar, até coloquei mais à frente aqui. Opa, cadê? Ah, tem as regrinhas aqui. O emprego desses pronomes que a gente pode, situar aí no espaço, no texto e no tempo. A gente fala já deles. Então, vamos aqui. E quem são esses pronomes? Eles são bem divididos em pronomes de primeira, segunda e terceira pessoa. E são divididos também em duas categorias. Os variáveis e os invariáveis, né? Os variáveis vão variar em número, gênero e pessoa, e os invariáveis não sofrem alteração nenhuma. Este, esta, estes e estas, e o invariável correspondente é isto. Esse e essa, esses e essas, e o invariável correspondente, isso. Terceira, pronomes demonstrativos de terceira pessoa, aquele, aquela, aqueles, aquelas, e o invariável correspondente, aquilo. Então, vamos lá. As regrinhas, né? Aqui.
As formas variáveis este, esse e aquele. E as flexões, ou seja, todos esses aqui, essas coisas lindas aqui, podem funcionar como pronome substantivo ou pronome adjetivo. Ou seja, eles tanto podem substituir o substantivo, quanto podem apenas acompanhar o substantivo. As formas invariáveis, que são aqui da terceira coluna desta tabela, funcionam sempre como pronome substantivo, ou seja, elas só vão funcionar como pronome substantivo e nunca como pronome adjetivo. Aí aqui os exemplos. Esta casa é minha. Minha casa é esta. Então, nesse caso aqui, ele é pronome adjetivo. E já... Não, pronome adjetivo. E aqui eu já tenho o pronome adjetivo. Tá certo, os dois casos são adjetivos. Só desejo isto, que todos voltem rapidamente. Então, nesse caso aqui, o isto funciona como pronome substantivo, ok? Então, vamos lá. Sigamos aí, ó. Dependendo do contexto, as palavras o, mesmo e próprio variam em gênero e número. Semelhante e tal variam somente em número. Então, mesmo, a, mesmo, mesma, próprio e própria. Então, vão variar quanto ao gênero feminino e masculino e quanto ao número singular e plural. Porém, as formas semelhantes e tal variam somente em número, semelhantes e tais. O, a, os e as são pronomes demonstrativos quando equivalem a aqueles ou aquelas, aquilo ou isso. Ou seja, os pronomes aí, os, o, a, os e as, que geralmente são pronomes oblíquos, só irão funcionar como pronomes demonstrativos quando eles também corresponderem aos demonstrativos. Somos o que somos, ou seja, somos aquilo que somos. Esta é a casa que comprei, mas não é a que pretendi adquirir. Esta é a casa que comprei, mas não é aquela que pretendi adquirir. Embora não dissesse, iriam votar naquele candidato. Embora não dissessem isso, iriam votar naquele candidato. Ok? Vamos lá. Seguindo. Opa. Peraí. Pronto. Tal é pronome demonstrativo quando equivale a este, esse e flexões. Isso. Tal fato é digno da repreensão. Este fato é digno da repreensão. Esse fato é digno da repreensão. Ok? Mesmo e próprio são demonstrativos de reforço. Estão sempre se referindo a um substantivo ou pronome. Ou seja, se eles são pronomes demonstrativos de reforço, então eles nunca vão aparecer sozinhos na frase. Eles irão sempre aparecer ou ao lado de um substantivo ou ao lado de um substantivo, porque eles não podem aparecer sozinhos, ok? Ele mesmo eles podem aparecer relacionados ao lado de um substantivo ou ao lado de um pronome, nunca sozinho. Ele mesmo resolveu entregar os documentos. Aqui o substantivo mesmo reforça o pronome ele. Ela própria registrou a queixa, a mesma coisa. Respondeu as mesmas perguntas diversas vezes. Já aqui, mesmas, está se relacionando com o substantivo perguntas, ok? E chegamos ao quadro que eu falei para a gente entender melhor os pronomes demonstrativos. Porque a gente fala muito que os pronomes demonstrativos, eles são para situar no espaço. Só que eles situam no espaço se está perto de quem fala, se está perto de quem se fala, ou se está longe tanto de quem fala quanto de quem escuta. Se está longe do locutor ou do interlocutor. Eles também são elementos de coesão textual. Os pronomes são elementos de coesão
textual. Então, além de identificar no espaço, eles também vão identificar no texto e no tempo, lá quando você está produzindo o seu texto. Então, vamos aqui. Este, esta, isso, no espaço, ele indica o que está próximo da pessoa do discurso, né? Ou seja, próximo de quem fala. No texto, eles vão se referir a algo que irá ser dito ou escrito, ou seja, eles vão antecipar algo que vem. A cláusula é esta. O acordo foi este, que todos fiquem em casa. No tempo, vão indicar o tempo atual presente, né? Diante da atual situação de pandemia, estes dias têm sido muito difíceis, ok? Esse, essa, isso. No espaço, indicam quem está próximo da pessoa do discurso, ou seja, está próximo da segunda pessoa do discurso, do interlocutor. A primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E terceira pessoa, de quem ou do que se fala. Então, esse, esses, essa, essas e isso, no espaço eles vão indicar quem está próximo da segunda do... Ou o que, na verdade, indicam o que está próximo da segunda pessoa do discurso. No texto, vão referir a algo que foi dito anteriormente ou algo que foi escrito anteriormente. No tempo, marcam um futuro próximo em relação ao momento da fala. Então, este presente, esse já é um tempo futuro, mas que vai ser próximo à ação da fala. Já os pronomes aquele e as suas flexões, os seus variantes, no espaço a gente já sabe que eles indicam um elemento que está longe de quem fala e de quem ouve, ou seja, de quem fala e de com quem se fala. É o objeto, é o assunto da conversa. Já no texto, eles vão dizer a um elemento referido anteriormente a outro. Vale, mas o esse não é a mesma coisa? Não. Quando eu utilizo o pronome aquele, eu estou me referindo a um fato que já foi dito, ó, bem anteriormente, ok? Quando é um fato recente, eu utilizo esse. Quando eu estou pontuando aqui e agora, presente, este. Quando é um fato de um futuro próximo, esse. Quando é algo que já foi dito bem anteriormente no texto, aí eu vou utilizar aquele ou as suas variantes. E no tempo, são aqueles que indicam um tempo bem distante, naquele tempo. Lembrando também que os pronomes demonstrativos, eles vão se contrair com as preposições, ok? Então, este, desse, esse, desse, aquele, daquele. Só para lembrar que eles também vão fazer essa contração com as preposições, ok? E é isso, meu povo. Por hoje é só. Cadê meu obrigada? Aqui está. Muito obrigada e até a próxima aula. E eu estarei enviando um TDzinho de exercícios para vocês, ok? Então, beijos de luz para iluminar a escuridão da ignorância e até mais. Tchauzinho!